eu convido o professor doutor Alcimar do Lago Carvalho, do Museu Nacional. Boa tarde a todos. O microfone sempre me incomoda um pouco, mas eu acho que como as pessoas estão muito espalhadas, ele realmente vai ser necessário. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite imensamente ao Elídio, ao Luci e a Inês que organizaram o evento, e especialmente ao Eliomar. E eu dedico mesmo a minha fala agora ao Eliomar. Logo quando aconteceu o convite, eu fiquei exatamente na dúvida do que submeter, ele me deixou muita vontade para escolher um tema, e enfim, e no momento eu estou trabalhando com algumas coisas, e eu resolvi pegar, na verdade, e focar uma coisa que eu já venho fazendo, que eu estou dando uma forma um pouco mais organizada, eu posso dizer assim, que tem a ver um pouco com o Eliomar, porque eu lembro que havia uma discussão sobre essa questão do simbolismo das borboletas, e o Eliomar não ficou muito convencido. Eu lembro que a gente teve uma conversa e ele não ficou muito convencido da possibilidade de borboletas, assim, de aspectos negativos relacionados com as borboletas, né? E eu lembro que ele ficou insatisfeito. Eu falei, olha, quem sabe uma oportunidade, a gente desenvolve mais isso e tal. E eu lembro que alguns anos atrás aconteceu uma semana de biologia aqui no Unirio, e eu fui convidado, e eu resolvi então apresentar uma coisa que eu já estava mais ou menos formalizado a respeito desse assunto. E o Elidio, infelizmente, no dia não pôde aparecer, ele não pôde comparecer, então ele não viu o que aconteceu. Então, essa fala, ela se inicia um pouco com o que eu apresentei aqui na Unirio naquele momento, não lembro exatamente quantos anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, talvez. E em seguida eu dou um passo adiante com o que tem de fato de novidade em relação a esse assunto. Então, essa fala eu intitulei de Cenas do Juízo Final, borboletas como símbolos das naturezas mortas dos Países Baixos no século XVII. Parece um assunto assim bastante distante, né? Mas na verdade ele exemplifica, né? Eu entendo que é um estudo localizado no tempo e no espaço, mas ele exemplifica uma questão que é bem mais geral, né? É difícil às vezes atacar uma questão geral sem você fazer um estudo mais localizado, e nesse caso há uma possibilidade, né, em função da quantidade de registros, de informação que estão disponíveis, né? Então aí é só um slide. Seria redundante ficar falando aqui das inúmeras relações que o homem desenvolveu, né, ao longo dos milênios no planeta, junto com os insetos. Os insetos eles já estavam presentes quando a gente surgiu, e essas relações foram se estreitando, né? E, enfim, a gente divide mesmo, eu posso dizer assim, talvez até os insetos sejam mais, eles prevaleçam mais na verdade que os homens. A gente tem essa falsa impressão que a gente está dominando, que a gente domina o planeta, e eu não sei, talvez eles estejam na frente em vários outros aspectos, vários aspectos, e a gente não se perceba claramente disso. Ok, e em função disso, claro, eles são muito representados, eles estão sempre presentes, inclusive, né, em obras de arte. Sempre estiveram representados em obras de arte, de todos os tempos. Então a gente encontra insetos, né, representados em ilustrações, esculturas, enfim, uma série de fenômenos artísticos. Nos dias de hoje, existe um problema para se fazer estudos com insetos, porque as pessoas comuns, que não zoólogos como nós, né, não biólogos como nós, elas têm uma certa repulsa. A gente até se falou um pouco pela manhã a respeito disso, né? No geral, os insetos eles são colocados assim num segundo plano de interesse,
e, enfim, até mesmo se olha com certo desprezo para eles. E isso acontece com a questão da análise de obras de arte, porque os historiadores da arte, eles pouco sabem sobre insetos e eles não têm o menor interesse em insetos. Então, quando eles se veem diante de imagens que os insetos aparecem, eles só tratam quando eles são obrigados, quando aquilo está no primeiro plano, quando aquilo chama muita atenção, quando não, aquilo fica renegado, né, e não se comenta a respeito deles. Por outro lado, os entomólogos, eles não conhecem muito arte, e hoje em dia as áreas do conhecimento são muito bem delimitadas. É difícil de um historiador da arte fazer coisas na área de biologia, é difícil de um biólogo fazer coisas na história da arte, porque o que acontece é que a gente não tem leituras básicas e nem conhecimento de causa que te permita, né, ficar à vontade para falar sobre aquele assunto. Então, hoje em dia se fala muito de transdisciplinaridade, etc, mas isso é da boca para fora. Na prática isso não existe. Na prática isso não existe. As revistas são muito bem delimitadas em relação aos conteúdos que elas publicam, as disciplinas são todas muito fechadas, muito bem delimitadas. Então, quando você vai tratar de uma coisa que fica meio assim no limite, ou então entrando numa outra área, no geral, os próprios acadêmicos das suas áreas, né, veem assim, não gostam quando alguém começa a ir muito distante, né, do foco de ação da sua área. Contrário, né, a essa linha mestra, o Marcel Dick, que é um entomólogo, que é professor da Universidade de Wageningen, ele, na Holanda, né, esse sujeito ele trabalha em vários aspectos relacionados a insetos, principalmente insetos na alimentação. Ele é um dos grandes divulgadores na questão do uso de insetos na alimentação no Ocidente. E ele é muito interessado em arte. Ele visitou vários museus e ele produziu dois artigos mais importantes que a gente vai comentar, em que ele analisou o material que ele viu em 18 museus na Europa. Não só na Europa, também na América do Norte. E no total ele recolheu 3.445 obras de arte que falavam sobre insetos, ou, enfim, que tinham insetos representados, ou tinham partes de insetos compondo as obras de arte, enfim. E ele, em dois artigos, ele descreve aspectos gerais do que ele viu. Está aí o Marcel Dick, né, só para ilustrar, e são esses dois artigos, um publicado na American Entomologist e outro nesse Proceedings of the Netherlands Entomological Society. Ok, então ele percebeu o seguinte, que ele fez vários gráficos, né, para exibir, né, esse material que ele recolheu, e num dos gráficos ele mostra então que existem dois picos de representações de insetos ao longo dos séculos. E um dos picos acontece no século XVII e outro pico no século XX. E ele atribui então a distintos movimentos artísticos. O do século XVII, as naturezas mortas, e o do século XX, o surrealismo. Então está aí o gráfico, né, mostrando ali, então é a distribuição do número de obras, simplesmente, é muito simples, né? Daquelas 3.000 e tantas obras que ele avaliou. Então esses dois picos importantes aí. Uma outra coisa importante é em relação a lepidópteros, já estamos focando, começando a entrar no assunto de hoje, foram os insetos mais representados. No geral, simbolizam a alma humana liberta. Ele comenta sobre isso no trabalho. Isso é um aspecto geral. Todo artigo que fala de simbolismo de borboletas, no geral, fala dessa questão da psique, né? da representação artística da alma. Ela, então, se apropriaram, os artistas plásticos, eles se apropriaram da figura da borboleta para representar a alma humana. Seria isso. Então está aqui o gráfico mostrando ali. Então o segundo grupo então, é o grupo das moscas e mosquitos, que tem menos que metade das obras, né, em relação às borboletas. Em parte porque são bonitas, são mais bonitas, né? Como eu falei, os insetos são tão desprezados, então você vai botar uma obra de arte, vai botar uma coisa bonita. Porque também, eu posso dizer que até o século XIX tem esse culto do belo, né? Principalmente ligado às artes, né? Então essa apreciação estética do belo,
Então, naturalmente, o inseto que vai ser mais representado são as borboletas, porque são mais coloridas, são mais charmosas, são mais, realmente, uma formiga, uma barata, um besouro, não são exatamente formas que se enquadram exatamente dentro do padrão, eu digo, dentro do padrão estabelecido até o século XIX do belo, né? Ok. E dentro das borboletas, então, ele percebeu que tem dois tipos de borboletas que aparecem mais do que os outros. E esses dois tipos, então, é um ninfalídeo, que é a Vanessa, geralmente a Vanessa Atalanta, a Vanessa Cardui também aparece muito, mas principalmente a Vanessa Atalanta, e Pierídeos, o Pieres, geralmente Pieres brassica, mas também Pieres rápia e outros Pieres. Mas eu botei ali SPP só porque, às vezes, na iconografia, é muito difícil você saber quem é um e quem é outro, porque o padrão de coloração das asas não permite muito detalhamento. São borboletas brancas que têm alguma mancha escura, mas não são fáceis de serem imediatamente reconhecidas, né, em algumas situações. E a Vanessa não. Por outro lado, a Vanessa é bem colorida, tem um padrão bem claro, dá para identificar. Então, está aí o gráfico do Dick. Então, estão ali as duas borboletas, né? Eu acho que são... Ok, elas não ocorrem aqui. A Brassica até tem algumas invasões ela é praga, né? Ela é praga de cultura, enfim, de couve, né? Geralmente de couves e plantas relacionadas. E ele percebeu isso, olha que coisa muito interessante. Isso é que me despertou, na verdade, para fazer esse trabalho com as borboletas. Foi esse gráfico do Dick, em que ele mostra que a partir do século XV, quando ele começa a registrar borboletas na arte, os pierídeos aparecem mais do que os ninfalídeos. E no século XVII a apresentação de Vanessa, e depois ela começa a diminuir outra vez em direção ao século XX. Então, no século XVII tem muita Vanessa e menos Pieres, por alguma razão. Então, passando para o artigo, para o trabalho que o Elidiomar não viu. Então, tem ali uma natureza morta, em que tem as duas borboletinhas. Tá aí, bom. Aí tem dois artigos publicados exatamente 10 anos depois dos artigos do Dick. Então, o Dick publicou aqueles dois artigos, 2000, 2004, eu publiquei dois, 2010 e 2014. Ok, então, o primeiro artigo. Eu vi que essas são as conclusões principais, né? Eu estou tentando adiantar, porque eu tenho, não é o objetivo tratar desses artigos aqui. O simbolismo das borboletas na pintura ocidental não é universal. Então, essa história da psique, para mim, é claro que é também, mas não é somente essa história da alma, né? De relacionar a borboleta com a alma. Nem mesmo em relação ao renascimento do norte da Europa, sendo dependente da espécie representada. Padrão de coloração e comportamento como principais fatores para a escolha dos modelos. Ou seja, existe uma observação um pouco mais cuidadosa da natureza e dependendo da biologia, dependendo do comportamento dessas borboletas, elas poderiam ser utilizadas de forma diferente como símbolos. Então, existem diferentes simbologias para as borboletas. E no caso, então, as borboletas brancas e amarelas da família Pieris foram utilizadas como ícones visuais positivos a partir da primeira metade do século XV, em cenas estáticas de santos e madonas, indicativas da pureza de santos, da ressurreição do Cristo dos homens e talvez representando o Espírito Santo, assim como a pomba branca também. Quando seguras pela mão da Virgem ou do Cristo, podem ser interpretadas com a alma de um morto. Isso acontece em vários, já existem até alguns estudos de caso, em que existem umas pinturas que são pinturas votivas. A família fazia, depois que o morto, alguém morria, fazia uma pintura representando a Nossa Senhora e a alma do morto sendo entregue na mão da Nossa Senhora, que é a grande faz a intervenção do Cristo, né? Então ela que vai, na verdade, sublinhar o que aquela pessoa fez de bom, né, durante a sua vida. E, enfim, então nós temos aqui um exemplo. Então é uma Madonna, assim, não muito característica, uma Madonna do norte da Europa, né, dos Países Baixos, Martin van Heemskerk. Então está ali um menino segurando um pierídeo. Segurando até por um dos lados, só das asas, é até um pouco estranho, porque dá um certo nervoso, porque a gente sabe que se a gente segura a borboleta com o lado, ela vai ficar se rebatendo, mas enfim.
Tá lá, segurando de um lado só, tá vendo? As outras aves estão do lado do cara. Bom, então, essas borboletas todo mundo conhece. Aqui nós não temos exatamente pieres, mas nós temos várias outras que ocorrem inclusive nas cidades, se alimentam das plantas que a gente usa aqui nas ruas. Então, por exemplo, Antelgis nemibi é muito comum. Então, quando elas pousam, elas têm sempre essa aparência assim, né? Amareladinhas, asas fechadas, elas nunca se exibem muito, né? Enquanto pousadas. E eu peguei também, nesse trabalho, eu fiz uma associação com as cores, né? Aí esse trabalho foi publicado somente num livro aqui no Brasil, esse Heller 2000, isso qualquer livraria dessa maior tem esse livro lá, vocês podem manusear, folhear, é interessante. Então fala do branco, do amarelo, e aí eu retirei esses trechos. O branco é a mais perfeita entre todas as cores. Não existe nenhuma concepção de branco com significado negativo. Um outro trecho. Acordes de cores compostos predominantemente de branco, amarelo e laranja, em geral, demonstraram ser ideais para descrever o calor, a felicidade, o lúdico, o novo, a leveza, o otimismo e a simpatia. Então, tem essa questão da simbologia das cores, que o animal por si só ele traz, porque ele é predominantemente de uma cor. Então, é muito natural, né? Mesmo desprezando todos os aspectos da biologia, ele funciona bem para representar, então, aspectos positivos, né? Numa representação artística. Continuando então o artigo de 2010, por outro lado, as borboletas escuras, os ninfalídeos, eles geralmente têm coloração chamativa, né? Foram utilizados como ícones visuais negativos a partir da segunda metade do século XV, em cenas de decaimento e juízo final. Associadas à luxúria e à soberba, que é a vaidade, integram-se a demônios. Então aí tem uma cena da queda dos anjos, é bem bonita, é uma cena apocalíptica, se eu posso dizer, né? Os anjos caindo do céu, né? Os anjos que foram que traíram a confiança, né? Do seu superior, então eles decaíram, e ali em cima, sobre alguns deles, cobrindo a genitália, a gente vê um ninfales ali, né? Então é bem representativo da cena. Mais tarde a gente vai ver um pouquinho sobre a biologia dessa ninfalha, onde é que ela pousa. Aí essa pintura eu estudei nesse artigo de 2010, do Hans Memling. Então a gente tem ali um demônio portando a asa da Glyptotype, que é um ninfalídeo europeu, dos mais comuns, né? É muito interessante, aí a gente tem essa dualidade do bem contra o mal, né? E a alma sendo ali, digamos assim, disputada, né, entre o bem e o mal ali com as asas do ninfalídeo. Na mesma pintura, no lado do inferno, que é o slide anterior, era uma cena na área da terra, né? Aqui não, já é no inferno, então nós temos demônios ali também, com asas da Vanessa Atalanta. Tá? Bem interessante. Isso aí é século XV, Países Baixos, século XV. Aqui, bem posterior, meio do século XVII, a gente tem então uma cena de bruxaria, uma bruxa num sabá, uma bruxa num sabá, dentro de uma gruta. Ela então está às voltas com um demônio que porta asas da Vanessa Cardulho. Certo? A escolha de espécies de ninfálides como ícones negativos parece estar relacionada à consideração de distintos aspectos da biologia dessas espécies. Pouso característico, então as asas abertas, conotaria a vaidade. O Elidio conhece bem o hábito, muitos de vocês conhecem o hábito dessas borboletas, elas pousam e elas ficam se movendo devagar, né? Exibindo bem a parte superior das asas, que são coloridas e tem manchas e bandas bem características. Itens alimentares alternativos dos adultos, muitos alimentam de matéria orgânica em decomposição, então frutos podres, cadáveres, pousam em cadáveres, né? Enfim, fezes, muito comum também, e talvez também o conhecimento da planta alimenta das lagartas. No caso de todos esses ninfalídeos que eu estou comentando aqui, europeus, eles se alimentam de urtiga, que é a planta que é mais usada em autoflagelação, certo?
Então as queimaduras, se produzia queimaduras no corpo em momentos em que as pessoas se sentiam tentadas por alguma razão, principalmente num momento assim de que, como é que eu vou dizer, as pessoas ficavam um pouco tocadas e então os homens se esfregavam nas urtigas. É isso. Então, associar comer urtiga com essa questão do inferno, do pecado, da luxúria. Então, alguns exemplos aí, um pouco de fotografia, né, dos hábitos dessas espécies, como a Vanessa ali pousada no caixote de frutos podres, um monte de Vanessa e um monte de mosca também. Aqui uma ninfális, aquela mesma ninfális que estava pousada na genitália, lá no anjo decaído, a gente vê pousada na cabeça da raposa atropelada. E aqui, bem bacana, um folder de divulgação de uma reserva florestal holandesa, em que eles retiram os cadáveres quando eles encontram e colocam todos numa área. Então tem lá uns cartazes para explicar para as pessoas que vão passear, para ver o que elas podem encontrar sobre os cadáveres. E ali bem no meio eles mostram que eles podem encontrar as borboletas, né? Em cima dos cadáveres. Então está ali a atalanta, está ali a própria ninfális, algo que eu acabei de mostrar, e outros. A urtiga, então a queimadura da urtiga, e aí as lagartas, que são bem pretinhas e elas são bem destacadas, né? Então é bem fácil acompanhar, eu posso dizer assim, a biologia dessas espécies, E por outro lado, olhando lá para o trabalho da Heller, eu nem retirei trecho nenhum, eu preferi tirar a prancha dos acordes e mostrar o que os acordes, essas misturas de cores significam. Então o vermelho com preto com laranja é agressividade, trocando o laranja pelo amarelo é ódio, trocando o amarelo pelo marrom é a brutalidade, e trocando então o vermelho e o marrom pelo marrom e cinza fica o mal. Então é tudo de ruim, esses acordes são todos de coisas ruins. Então essas borboletas representam bem, porque além de elas terem uma biologia muito característica, fácil de ser observada, assim, que não são coisas boas em princípio, né? Tem as cores que reforçam essa questão. Ok. O trabalho de 2014 já fala das naturezas mortas. Então eu vi que existe um fluxo de luz nessas pinturas que vai sempre da esquerda para a direita. E então está tudo sombreado para o lado da direita nessas pinturas. Os elementos centrais nunca são as borboletas, elas são sempre periféricas. O que está no meio sempre são flores, frutos, que são os motivos principais das naturezas mortas, né? Então, está aí um exemplo, uma natureza morta cheia de frutos, em que eu tenho uma espécie de cartucho no meio, que tem representações para lembrar a lembrança da morte, que era uma coisa muito comum na época, né? A gente deve sempre lembrar da morte para poder tomar as melhores atitudes no momento enquanto você está vivo, né? Lembrar que você vai morrer e não vai demorar muito tempo. Essa era a tônica da época. E então eu fiz um estudo assim, eu dividi a pintura em 9 áreas, denominei essas 9 áreas de A a I, e fiz um levantamento, isso para ter uma noção da distribuição topográfica dos elementos que eu estou levantando, principalmente as borboletas. Ok, e no caso aqui eu vi o que estava no meio, que é o mais importante, no caso o símbolo da Vanitas, e aqui as duas borboletas. A Vanessa, ela fica tão escurinha na sombra que não dá nem para ver direito. A Vanessa contra Pieres ali, D e F, né, nas áreas que são laterais à área central. A distribuição das imagens das borboletas não se dá de forma aleatória na amostra estudada. A amostra era de 100, mas no final eu acabei ficando com 90, por alguma razão. Eu não vou gastar meu tempo aqui para explicar. Eu fiquei, então, o meu N é 90 pinturas, e que tinham oposições de borboletas. Então, no total, eu tinha 180 borboletas para mapear nos quadros. Os queridos tendem a estar representados à esquerda e os infalíveis à direita. Então, veja só, aqui está um recenseamento das 90 pinturas, 180 borboletas. Então, veja só,
as 9 áreas aqui, de A e I, certo? Isso aqui representa um quadro, isso aqui é um sumário. Então o número que está na área branca é o número de pierídeos que ocorreu naquela área. E o número que está na área preta é o número de linfalídeos que ocorreu naquela área. Então você vê, nessa área A ocorreram 23 dos 90 e 4 dos 90, certo? E então aqui eu tenho os totais. Então eu fiz totais por linhas e por colunas. Então totais por linhas, por colunas, então os números e as porcentagens. Bom, é de se esperar então que a gente tenha alguma coisa, já que são 90, da ordem de 30, não é isso? 30 mais ou menos em cada uma dessas colunas ou linhas, né? Então você vê, eu não tenho nada desse lado aqui, é algo que varia de 29 mais ou menos, por cento, não é isso? A 40. Então é uma coisa que não variou muito em relação às linhas, mas em relação às colunas variou muito. Eu tenho pouca borboleta nessa coluna do meio e tenho muitas borboletas nas colunas laterais. Vocês conseguem perceber isso? E olha que interessante, se eu pego em relação a todas as borboletas, tem mais ou menos 40% desse lado e mais ou menos 40% do outro lado. Sendo que se eu penso nas famílias, eu tenho 60% mais ou menos de cada lado, um pouco mais. Ou seja, existe uma preferência clara que os linfalídeos estejam do lado direito e que os perídeos estejam do lado esquerdo. Tem alguma dúvida? Então eu tenho aqui então um gráfico onde eu posicionei os centroides, que é o ponto então de distribuição, né? E esse centroide ele sempre cai nas áreas, ele não cai na área central, que é o de se esperar. Então isso já é na verdade uma espécie de teste. Se ele não cai na área central, é que a distribuição não é o acaso. Para complementar, eu fiz só simplesmente um quadrado simples aqui para mostrar, e eu rejeito então a distribuição ao acaso no geral, e eu vejo que não está relacionado então com as linhas, em que nesse caso são essas 3 centrais aqui, em que eu aceito a proposta de distribuição ao acaso, né? Agora aqui não, aqui as 3 são rejeitadas. Então tá, padrão no geral da amostra compatível em termos estruturais com termos iconográficos estabelecidos pela tradição cristã medieval. Ou seja, essa distribuição de coisas negativas para um lado e coisas positivas para o outro lado, numa situação quase que de simetria bilateral, isso é uma coisa característica da Idade Média nas representações pictóricas. E então eu vejo, por exemplo, coloco como exemplo uma crucificação aqui, né? Uma crucificação italiana do século XVI, no século XVI. Eu tenho o Cristo aqui, né, no centro, então é uma coisa bem bilateral, né, dividindo 2 áreas, né? Ok, então primeiro essa aqui, eu tenho uma área lateral esquerda, que é positiva, posso dizer assim, e a área lateral direita, que é negativa, e eu vejo elementos, olha só, elementos que são positivos e negativos que se opõem entre os lados. Então eu tenho o Sol de um lado, o Sol de um lado, a Lua do outro, o bom ladrão de um lado, o mau ladrão do outro lado, o anjo, o demônio, os ciprestes contra o templo, a Maria contra o Judas, certo? Então tudo que existem oposições claras, então uma bilateralidade bem estabelecida e oposições nessa bilateralidade, porque tudo que é positivo está do lado direito e tudo que é negativo está não, ao contrário. Eu estou pensando em relação ao Cristo, né? Mas vamos deixar isso para depois. Então, tudo que está à direita é negativo e tudo que está à esquerda é positivo. Nós encontramos isso influenciou de tal forma a arte ocidental, que a gente encontra essas representações bilaterais assim, em tudo quanto lugar, né? Então aí eu tenho um material do finalzinho do século XVIII, então ali no meio é a França que está representada, né? É a França personificada, a França então numa situação difícil, e aqui está uma coisa positiva, né? E aqui a morte é coisa negativa. E tem a liberdade, na verdade, a personificação da liberdade, né?
como vocês gostam muito de cartoon, eu trouxe para cá também para mostrar, né? Então o Superman aqui contra o Darnell, nem conhecia o Darnell, ele disputando aqui a Lois Lane. Isso aí parece óbvio, né? Temos isso aqui também, que é muito usado, né, nos dias de hoje, na propaganda. Então está aqui os vegetais sem agrotóxicos contra as coisas que são, enfim, industrializadas e tal. E eu gosto muito, especialmente dessa representação, gosto muito dessa... É uma propaganda, não sei se as pessoas conhecem esse laser e tal, é terrível. Mas eu gosto muito dessa representação, porque além de ter aqui a oposição clara entre o bem e o mal, aqui o elemento terreno, né? O elemento corruptível terreno, a gente tem aqui o Zeppelin lá em cima, como se fosse o céu, né? Representa então há uma separação clara aqui entre as coisas terrenas e as coisas divinas. E o que é bom vem de cima, porque aqui na verdade é a casa dele, então ele desce para fazer o bem aqui embaixo, e esse sujeito ele vem das profundezas, ele mora no fundo, né? Então é uma espécie de anjo e demônio dos dias de hoje. Ok, então agora eu vou atacar o trabalho mesmo, né? Que horas são? Estou preocupado só com o horário. 10 minutos? Tá, não dá, né? Então, agora vem a novidade. Então, eu disse a vocês que eu percebi que há uma grande correlação entre as naturezas mortas, pelo menos eu percebi isso, com esse material iconográfico mais antigo, eu posso dizer assim, que começou a ser estabelecido durante a Idade Média, e que tem essa bilateralidade estabelecida, e que tem esses elementos, então, divinos e os elementos terrenos, né? Eu resolvi então comparar com cenas, as naturezas mortas com cenas do juízo final, no sentido de corroborar os papéis positivos e negativos das borboletas. Certo? Então eu queria tentar corroborar com esse material, olhando então para uma outra iconografia. Essa é a cena do juízo final mais famosa, né, pintada pelo Michelangelo, que está na Capela Sistina. Mas eu não... Veja, eu não usei essa do Michelangelo, né, porque eu estou mais relacionado com o material dos Países Baixos, e além do mais, houve uma coisa muito interessante, uma evolução em relação a essas pinturas de juízos finais, porque os primeiros eram todos assim, pinturas em painéis ou então em afrescos, então era pintado diretamente na construção, né? Então seguia muito a arquitetura da construção. Então essas pinturas, elas não tinham uma forma delimitada, como uma pintura de natureza morta que está dentro de algo quadrangular, né? De uma área quadrangular, a área pictórica quadrangular. Então eu resolvi compor uma amostra de juízos finais que foram pintados então, em áreas quadrangulares, assim como foram as naturezas mortas que eu estudei no trabalho anterior. O juízo final, ele é assim, para o cristão, ele é talvez o momento mais importante de todos, porque é o momento que, de fato, a religião ela se consagra, porque é o fim de tudo, o fim dos tempos. Então, tudo que você fez para ser levado em consideração naquele momento, porque é o momento do julgamento final. Porque mesmo quando a gente morre, a gente passa por um julgamento, mas esse julgamento ele vai sofrer uma reavaliação depois do juízo final, né? Então a gente é julgado duas vezes. O cristão ele é julgado duas vezes. No momento em que morre e no momento em que há esse juízo universal, onde todas as pessoas vão ressuscitar com seus corpos e vão ser julgados, né? E definitivamente ou vão para o céu ou vão para o inferno. E acaba essa história de purgatório e outras coisas, não tem nada mais intermediário no meio da história. O juízo final ele é narrado em alguns trechos da Bíblia e principalmente no primeiro e no último livros do Novo Testamento. Então, em Mateus, o primeiro livro, e no Apocalipse, que é o último livro. Eu te retirei alguns trechos do Mateus só para a gente
perceber que os pintores estavam seguindo à risca muito do que estava escrito lá para compor aquela representação pictórica. Então está ali, Mateus 25, então, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, ou seja, à esquerda. Porque nas representações ele está de frente para a gente, certo? Então, ele coloca lá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Seguindo, mais adiante, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok, nessas pinturas também o fluxo de luz se dá da esquerda para a direita na totalidade da amostra. A minha amostra, nesse caso, foi bem menor. Eu analisei somente 30 pinturas de juízos finais. E então as sombras estão todas à direita. São elementos centrais na amostra estudada: o Cristo, São Miguel Arcanjo, ou a personificação da justiça, vai depender do quadro. Então, o São Miguel pode ser trocado pela personificação da justiça. E os ressurrectos, que são as almas que vão ganhando fisicamente o seu corpo para serem julgadas. Então está aí uma representação da época do juízo final. Eu escolhi uma que os personagens estão de tamanho maior, só para facilitar o nosso reconhecimento dos personagens, né? Então, nós temos uma divisão ali, uma parte que seria uma parte celestial, que está da metade do quadro para cima, onde está o Cristo no seu trono, né? Com a Maria ali à sua esquerda, o João Batista à sua direita, que são os que vão ajudar na questão do julgamento. Então, a Maria vai tentar, é interventora no sentido de sublinhar o que se fez de bom, e o outro não, é como se fosse um inquisidor, quase, né? O que está à direita do Cristo. À direita do Cristo, à nossa direita, à esquerda do Cristo. Na parte de baixo, então, a gente tem a área onde está acontecendo mesmo, fisicamente, a separação do que é bom do que é ruim. O São Miguel Arcanjo, então, desceu dos céus para fazer o serviço sujo. O Cristo fica lá em cima, ele não bota a mão em nada, e o São Miguel Arcanjo que desce para separar, e ele é representado geralmente com uma balança, uma mão com uma espada e a outra mão com uma balança, que fala da pesagem das almas, né? E tudo, então, que é ruim está à direita, e tudo que é bom está à esquerda. Então, à esquerda nós temos então, a área negativa da direita, a área positiva da esquerda, e nós temos, então, aquela mesma situação em que há oposições, certo? Que a gente viu na crucificação, semelhante à crucificação. Então nós temos anjos contra demônios, as almas que foram abençoadas das almas que foram condenadas, o portal do paraíso contra a boca do inferno, o João Batista contra Maria. Quer dizer, no caso do João Batista ele não é ruim, mas ele vai sublinhar o que se fez de ruim, né? E lá em cima, não sei se vocês veem, dois anjos, um portando um ramo de lírios e o outro portando uma espada. Então é entre a espada e os lírios. O Cristo está entre a espada e os lírios. Os portais, isso é uma coisa importante para a gente, para o paraíso e para o inferno, são elementos exclusivamente laterais, característicos da esquerda e direita, respectivamente. Então está aqui, eu já tinha mostrado, e em relação àquelas áreas, eles ficam na área D e F, está aqui. Certo? Eu não tenho nenhum portal na coluna central. Só tenho portais no lado esquerdo e no lado direito, sendo que eu só tenho um portal, está vendo, do inferno, à esquerda em um quadro.